Prepositions. É o que nós vamos começar agora. What are prepositions? Em inglês e em português é a mesma coisa, não tem alteração nenhuma. Elas estão ali para preposicionar algo, para dar um sentido. Prepositions at, on, in, a gente divide em dois grupos. Tanto para time, quanto para place. Tanto para tempo, quanto para lugares. De início, at. Em relação a tempo, em relação a períodos de tempo, quando é que a gente usa at? At is used with in exact time. Time. Remember, time. Ok? Tempo. So, time. Quando a gente se refere a um exato momento, nós vamos usar at. E o que é exato momento? É a hora, é a parte do dia, manhã, tarde, noite. At morning, at afternoon, at night. Como tem no nosso exemplo. At 6:55. Às 6:55. Então eu usei at para fazer essa relação. At night, parte do dia, aquele momento exato. Você estuda à noite. I study at night. Você estuda pela manhã. I study at after. Então, quando a gente vai se referir ao período do dia, a parte do dia, eu vou usar at. Ou eu vou me referir à hora, eu vou usar também at. Prosseguindo, eu me referi a vocês quando? In, on e at. At, aquele período exato, aquele período pequeno. Já o on, eu vou usar naquele período maior. Que período maior é esse? Em referência aos dias e às datas. Não é a hora em específico, mas o dia e as datas. On is used with days and days. Como um exemplo. On my birthday. What's birthday? Birthday? Aniversário, parabéns. Então isso aqui é uma data? É, a data do aniversário. Então no meu aniversário eu usei on, porque eu estou me referindo a uma data. Christmas Day é o dia de quê? Natal. É o dia de Natal. Também é uma data. On 31 May 2000. Eu estou me referindo a uma data em específico, ao dia 31 de maio de 2000. Então, sempre que eu me referir a dias e datas, a gente não esquece mais on. Isso em relação a tempo. At e on. Falta quem agora? In. In is used with showing a long period of time. O que é isso? São longos períodos de tempo. O at especificou. O on, um pouco maior, os dias e datas. E o in, para períodos longos. E quais são os períodos longos de tempo? São os meses, são as estações, são os anos, são distâncias maiores, que é como a gente tem aqui. In the winter. Winter é qual estação? Inverno. Então, se eu me referir a estações, eu vou usar in. In October, eu estou me referindo ao mês de outubro. Agora, se eu vou falar do dia das crianças, 12 de outubro, in ou on October 12? Se eu estou me referindo ao dia das crianças, mesmo com o mês, eu vou usar on, porque é aquela data em específico. Então, em resumo, summarize, isso aqui é importante anotar. O at eu vou usar para quando? Momento exato, para o tempo exato, para as horas ou as partes do dia. O on eu vou usar para quê? Para aquele período um pouco maior, que são os dias e as datas. Por que dias e datas? Eu coloquei aqui. Porque quando a gente vai falar de dias, a gente vai falar dos dias da semana, da segunda, da terça, da quarta, Monday, Tuesday, Friday, Saturday. Então, se eu tiver um desses dias, eu uso on. E se eu tiver a data em específico, eu também vou usar on. In long period of time, como a gente já viu, as estações, summer, spring, winter, fall, os meses, January, May, December. Então, se eu tenho meses ou estações, por exemplo, eu vou usar sempre o in. Vamos ver agora o que foi que ficou. Complete with in, on, at. Aqui agora precisamos de todos. Nessa primeira frase, can I come over blah Monday? In, on or at? Eu tenho aqui Monday, segunda-feira. Para os dias da semana a gente vai usar qual? On. Can I come over on Monday, antes de dias e datas, como ali eu tenho a segunda-feira. Mas eu esqueci, deu um branco na hora e a gente esqueceu todos os dias da semana. Que é Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Você não lembra mais de nenhum, mas você lembra disso daqui, ó. Não sabem o que é day?
Dia. Então, sempre que você vê essa palavra day, você sabe que está se referindo a um dia da semana. Então, antes de dias da semana, eu vou usar on. Segunda frase. I love swim. Blah, night. In, on ou at night? Por que at? Parte do dia, manhã, tarde ou noite. Então, I love swim at night. Eu amo nadar à noite. Halloween is Black October. Eu disse a data do Halloween? Não. Então eu não vou usar on. Eu disse a hora que vai ser a festa do Halloween? Então eu não vou usar at. Eu disse só um mês. Aqui eu uso in. Períodos longos de tempo. I saw Jack last Saturday. Eu vi o Jack quando? Sábado. No sábado. Se eu tenho aqui um dia, eu uso quem? On. So simple, no problem. Tom goes to the beach. Tom goes to the beach last summer. Antes do summer. In, on or at? Summer, isso, estação. In. E na anterior, I went to the store. Eu fui à loja. 8 o'clock. 8 horas. Yes, eu tenho me referindo à hora, a um horário exato, um momento exato. Então, at. Então, I went to the store at 8 o'clock. Tom goes to the beach in summer. Ok? Porque eu estou me referindo agora a um período longo de tempo. I was born blah 1998. Eu nasci em 98. In, on or at? Hã? In on. Eu disse a data, o dia que eu nasci? Não, eu disse a hora que eu nasci. Então, não sou, se não foi a hora, não usei at. Se não foi o dia, eu não usei on. Tem on, in. Agora é outra coisa, ó. John's birthday, o aniversário de John, is blah, May 27. In, on or at? Eu disse a hora que ele nasceu? Eu disse só o mês que ele nasceu? Eu tenho aqui a data. Se eu me referir à data, ao dia que ele nasceu, que foi o dia 27, eu vou usar aqui on May 27. Caso nessa frase eu tivesse somente o May, aí sim seria o in. Mas como eu tenho a data em específico, eu vou usar on. My father gave me a present last Children's Day. Quem foi que fez alguma coisa aí? Meu pai. Present, what's present? Presente. Ele me deu um presente. Quando? Isso aí é o quê? Uma data em específico. Como a gente tem uma data em específico, a gente tem o que é a preposição in or at? On. Mother's Day, blah, May. O que é que eu estou dizendo aqui? O Dia das Mães é em maio. Eu disse a data? Não, eu disse só o mês. Eu disse que estou me referindo. Mother's Day agora é o sujeito da frase. Ele não é o que é antecedido pela preposição. Como é o sujeito da frase, tem mais nada a ver aqui essa data. Eu vou observar antes de que está a preposição, que aqui é só o mês. Eu não disse que o Dia das Mães era no dia 14, 15, 16 ou 17 de maio. Eu disse que era simplesmente em maio. Como eu me referi aqui só ao mês, eu vou usar in. Eu não disse a data em específico. Pra quê? Como é que isso vai estar pra gente lá na minha prova do SSA, por exemplo? Como é que a gente vai ver isso? Qual a importância dessas preposições? Porque nas questões de interpretação de texto, a gente não vai precisar traduzir o texto em si. Isso a gente já sabe. Não precisa traduzir todo o texto. Você vai entender o que o texto está falando. E quando a gente vê datas, a gente já sabe muita coisa. Quando você observa um ano, se você vê ali um ano, provavelmente é o ano que alguém nasceu, é o ano que algo foi inaugurado. Se o texto está falando de uma pessoa, então está falando de algum acontecimento importante na vida dessa pessoa, observe sempre os valores, as datas e as imagens que são relacionadas a esse texto. E se a gente tiver essa segurança de quando é que usa cada uma dessas preposições, a gente vai estar sabendo no que vai estar se referindo. Por exemplo, se eu tenho um texto que venha falar sobre as nossas mudanças que aconteceram no último dia 21 de setembro. Mudanças em quê? Coisa que a gente está sempre usando, aquele assunto básico que vai cair na prova da gente provavelmente. O Facebook, por exemplo.
O CNN, ele exibiu anteriormente um texto que falava das mudanças que aconteceram no Facebook, os usuários não estavam adaptados a isso. Tinha lá no texto, o texto era enorme, mas tinha lá no texto o quê? Informando a data da mudança, informando a quantidade de pessoas que ficaram insatisfeitas. Então, quando você observa os valores, você já sabe 50% das informações que tem no texto. Outra coisa importante que você vai ver no texto são a questão dos cognatos. E o que são os cognatos? São aquelas palavras parecidas com português. Mas como assim palavras parecidas com português? Isso existe, tá aqui, ó. Present. Eu estou me referindo a quê? Presente. Então eu não entendi muita coisa nessa frase, mas eu sei que tem alguma coisa a ver com o presente e com o dia. Membros da família, a gente tem a obrigação de saber o nível da gente, para não é problema. Então, meu pai, ele deu um presente a alguém em algum dia. Eu já sei muita informação aqui, eu não preciso saber tudo. Children, a gente consegue identificar que é crianças. Então, meu pai deu um presente no dia das crianças. Então, sempre que observar um texto, você vê aquele texto que ele é enorme, sempre é uma folha inteira, não se assuste, porque não é problema aí. A gente tem aí solução. Porque quanto maior o texto, mais fácil vai se tornar. Porque você vai encontrar mais palavras parecidas, que são os cognatos verdadeiros. São aquelas palavras bem parecidas com o português. Temos também os falsos cognatos, que são poucos, e não vai atrapalhar muito você não. Então, quando você observar o texto, se atenue às imagens. Depois das imagens, os cognatos verdadeiros. Depois dos cognatos verdadeiros, observem as preposições, que vai ajudar muito vocês quanto à interpretação. Questão de interpretação de texto, múltipla escolha ou verdadeiro ou falso. Se viemos com uma questão de verdadeiro ou falso, o que é que a gente vai fazer? Vai ler o texto inteiro e depois a questão? Não. Qualquer prova, seja português, história, geografia, inglês, o que for, o que é que você tem que fazer primeiro? Se tem um texto, você vai ler primeiro a pergunta. Por quê? Porque se você ler primeiro o texto, você vai absorver muitas informações. E quando você for para a pergunta, você vai ter todas as informações, menos a que a pergunta está pedindo. Então é bom primeiro você saber qual é a pergunta, porque você já vai para o texto procurando a resposta. Então outra dica, se a questão é verdadeiro ou falso, leia primeiro as frases. Não conseguiu entender 100%, não é preciso entender 100%. Você precisa entender o contexto de quem está desenvolvendo aquela frase, como ela está se envolvendo. Identifique as palavras parecidas da frase e lá no meu texto, sempre faça essas observações, aí sim você vai ter uma segurança, uma certeza, se será verdadeira ou falsa, aquelas alternativas, coisa que não vai ser problema para ninguém. At, a gente usa para quando mesmo? Quando? Horas exatas, aquele momento em específico. O on. Datas exatas. Eu vou me referir a dias, a datas, certo? Ou datas comemorativas, ou a data 21 de janeiro, 21 de outubro, ou o dia da semana. E o in, para finalizar, a gente vai se referir a períodos longos de tempos, estações, meses ou anos. Ok, yes, thanks, bye bye. Ok.